Meu nome é Stephanie, sou vereadora do Partido dos Trabalhadores em Cataguases. Atualmente, a única mulher com mandato em exercício no município. Somos 15, né, no total lá no Poder Legislativo. E a minha pergunta é direcionada à doutora Edilene, no sentido de que a gente percebe que existe mesmo essa dificuldade de reconhecimento do Ministério Público da violência política de gênero, e, portanto, a gente vê que o arquivamento de todas as denúncias que a gente faz. Para a condução, né, desse processo eleitoral no município, o judiciário ele está se preparando assim, no sentido de trabalhar em conjunto com o MP, de proporcionar essa reflexão também no órgão ministerial, porque, afinal de contas, é de lá que virão as provocações, né, de lá que virão as denúncias. É isso. Antes de tudo, dizer o seguinte, olha, a conduta antiga, violência contra a mulher, só encontrou uma legislação em 2021. Isso significa, inclusive para muitas pessoas, até hoje, não entender esses verbos. Eu pude acompanhar uma pesquisa de uma promotora do Ministério Público de Pernambuco. Ela, inclusive, defendeu a dissertação de mestrado, tal qual a professora Paula. Ela trabalhou com dados, com entrevistas, e tem um ponto marcante nas entrevistas. A violência política é como se fosse assim, parte do jogo. Mais ou menos assim. É assim mesmo. É como se fosse o custo de uma campanha. É como se fosse o custo da vida em coletivos. Como a violência física. Nós mesmas tivemos muita dificuldade, até poucos dias, de compreender certas formas de violência, a psicológica, a violência patrimonial, né? Então, eu quero dizer que é uma caminhada, esse caminho está sendo construído caminhando. Por isso que nós precisamos diversificar e facilitar o acesso das mulheres a todos esses espaços decisórios, do judiciário, do Ministério Público, da política, das empresas. Eu falara isso no início. Por quê? Para um homem, pode não ter nenhum significado ser interrompido numa fala, porque provavelmente ele não foi interrompido, né? Por vezes, e quando nós olhamos a comunicação violenta no parlamento brasileiro, por vezes, entre homens, não havia aquele tipo de agressividade, embora sempre se diz que o jogo da política fosse o jogo da testosterona. Nós, inclusive, temos ouvido isso de modo muito disseminado. Então, é para dizer a você que esse é um percurso que tem sido construído com muito esforço, principalmente das mulheres, ensinando para os homens e para a sociedade sobre a necessidade de perceber os verbos da violência. Quando nós falamos de fraude à cota de gênero, que é uma das violências mais escancaradas e que impede as mulheres de acessarem aquele ambiente em que pode realmente, com vigor, operar muitas transformações. Quando nós falamos da fraude à cota de gênero, só há muito pouco tempo que o próprio sistema de justiça se apercebeu do que se tratava. Então é para dizer que nós precisamos continuar alertas, vigilantes, caminhantes e cientes que nós avançamos porque nós estamos juntas e em luta. Essa percepção também é importante. É importante saber que cada passo que as mulheres dão nesses vários ambientes são passos de uma longa caminhada para construir um mundo melhor. A estrutura pública. A Justiça Eleitoral tem um conjunto no Brasil, no total, hoje, contando servidores que já estão aposentados, servidoras e ativos, de 30 mil distribuídos no Brasil. Nós temos, nesse sistema de justiça, aproximadamente 3 mil promotores e promotoras. 3 mil juízes e juízas. Agora, na eleição municipal, para coordenar eleições, organizar em 5.569 municípios. Nós estamos falando de um continente. Eu dizia a você que eu não posso falar pelo Ministério Público, mas eu observo que também essa grande instituição da sociedade brasileira está aprendendo como sistema de justiça, está se preparando. Então, vejo, daí eu poder lhe afirmar, uma preocupação do Ministério Público em capacitar promotores e promotoras para atuar na eleição municipal, para entender esse novo modelo comunicacional, que trouxe para a nossa vida palavras que a gente nem sonhava existir, como deepfake, que é uma espécie de desinformação, de fake news. Eu estou vendo essa capacitação da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, investindo na compreensão desses mecanismos de enfrentamento da violência contra as mulheres, a regulação mais explícita das cotas variadas para o financiamento da campanha das mulheres, seja de tempo de televisão, seja de recurso financeiro, seja de registro de candidatura. Então é para te dizer que tem um conjunto em movimento, talvez não da velocidade desejada. Nós precisamos também trabalhar com aquilo que eu falava no início, que é uma palavra bonita para falar de o que é a nossa vida,
que é resiliência. Então é para te dizer que é um processo de construção. É para dizer que nós precisamos não desistir, inclusive não desistir de falar com as instituições da sociedade que elas têm uma função, que elas têm um papel e que elas precisam atuar. Os mecanismos digitais são importantes para que a gente possa continuar insistindo, abrindo o leque das instituições para quem nós podemos denunciar, sabe? Lembro, e a vereadora mencionou o TRE, nós temos na plataforma digital tse.jus.br uma aba em que se pode denunciar a violência política de gênero diretamente para o Ministério Público Federal. As ouvidorias nos TREs e as procuradorias da mulher nos parlamentos, em especial aqui na Assembleia, e sendo muitas construídas nos nossos municípios, também são lugares em que nós podemos dirigir essas denúncias e buscar apoio para a entrega dessas soluções. É dizer o seguinte, nós não temos instituições perfeitas, são instituições em construção. Muitas, e eu vejo o Ministério Público cada vez mais interessado e empenhado em tratar dessa matéria, muitas precisando, inclusive, disso, que nós cheguemos até elas para contar disso, do que nos dói, desse sofrimento que passam as mulheres, que querem tão somente contribuir com uma outra sociedade.